Encontros Diários com Jesus, de Christopher Shaw, dia 9. Desde o anonimato. Hoje a leitura bíblica, ela fica em Lucas, de 5 a 25. Então vamos a ela. O nascimento de João é anunciado. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Terminado o período do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante 5 meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Leia o texto desta semana. Quem eram Zacarias e Isabel? Por que Deus os escolheu para serem os pais de João? O relato da história do nascimento de Jesus se inicia com 2 pessoas totalmente desconhecidas para nós, Zacarias e Isabel. Eles, embora não soubessem, foram escolhidos para serem os pais daquele que iria adiante do prometido. A sua participação nos eventos que acompanham a chegada do Messias limita-se a uns poucos versículos no Evangelho de Lucas. O que acontece com eles depois do nascimento de João permanece tão oculto para nós como os anos que se seguem antes da sua fugaz aparição nas Escrituras. Esses 2, no entanto, são os mais fiéis representantes da grande multidão que forma o povo de Deus. São pessoas cujos nomes eram conhecidos apenas a um pequeno grupo de pessoas. Os feitos de suas vidas não estão registrados em nenhum compêndio das grandes figuras da história da humanidade. Provavelmente eles não participaram de eventos tão dramáticos como o enfrentamento com Golias, a derrota dos 400 profetas de Baal
ou a passagem pela potente fornalha de Nabucodonosor. Numa perspectiva terrena, poderiam ser descritas como pessoas insignificantes, figuras relegadas ao esquecimento. A perspectiva do reino sobre o assunto, entretanto, é outra. Mede a nossa passagem pela terra por um padrão completamente distinto daquele usado pelos homens. Encontra entre aqueles que o mundo descarta alguns dos tesouros espirituais mais preciosos. De Isabel e Zacarias, por exemplo, é dito que eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Verso 6. A frase, mais do que um comentário sobre um evento, é o resumo de um estilo de vida de profunda devoção e fidelidade ao Senhor. Eles eram possuidores dessa qualidade que é tão rara entre os ministros deste tempo: a integridade. Os anos não conseguiram esvaziar o compromisso deles de viver em santidade, ocupados em prestar o serviço ao qual foram chamados. Enquanto se concentram em viver essa vida de fidelidade, o Senhor os escolhe para algo maior do que jamais poderiam ter imaginado. Observe que eles absolutamente nada fizeram para serem escolhidos. Não pleitearam um posto, nem sugeriram ao Senhor que estavam destinados para projetos mais importantes. A sua atitude coloca em evidência um importante princípio, que é reiterado repetidamente na palavra. Se Deus adentra a vida de alguém, o fará com a pessoa que está ocupada em ser fiel no lugar onde foi colocada. Fora de uma vida de fidelidade ao nosso chamado, nada existe em nós que possa produzir essas visitações. Por isso, não é necessário perder tanto tempo buscando e clamando por essas manifestações que são uma obsessão da igreja neste tempo. Muitas vezes desejamos ter uma experiência mais marcante em nossa vida espiritual, mas Deus se interessa e vê com mais agrado a vida do homem e da mulher que procuram manter firme o seu compromisso ao longo das semanas, dos anos e das décadas.